Essas conversas sobre abuso, relação tóxica e gaslight que eu tenho abordado muito aqui, tem feito muitas mulheres desabafarem comigo sobre suas relações, e hoje algumas me passaram um link do podcast CPF na Nota, da Rádio Novelo, em que a jornalista Vanessa Bárbara fala sobre o período em que ela ficou casada. Aí ela era casada com um cara que profissionalmente é considerado muito foda e muita gente admira, tá? Bom, ela conheceu ele na editora que ela foi trabalhar, eles casaram em 2009, ele tinha o cargo de editor assistente, ela tava abaixo dele, e essa hierarquia acabou sendo reproduzida na relação amorosa deles. Então, contextualizando essa história da Vanessa, ela envolve 15 homens brancos em posições de poder, jornalistas e escritores de um certo renome. E ela até diz que eles poderiam ser seus possíveis empregadores, porque são pessoas com as quais ela cruza por aí no mercado de trabalho. Mas vamos por partes. Ela conheceu esse cara, que chama pelo pseudônimo Tito, e a realidade dos dois era diferente. Ela era de classe média e ele era um burguesinho. Então já viu, né? Ele não cuidava de nada em casa. Ele não pagava as contas. Nunca tinha feito a própria mala. Ou seja, vários sinais já dizendo pra ela, é cilada, Bino. E olha a desculpa que ele dava. Ele dizia que tinha decidido não se preocupar com essas coisas, pois havia outras bem mais importantes com que se ocupar. Não, querido, tem certas coisas na vida que a gente não pode delegar pro outro, senão a gente vira uma celebridade da vida privada. Vocês conhecem alguém assim? Vocês têm um parente rico ou um amigo que, mesmo anônimo, age como se fosse uma estrela de Hollywood? E sabe o que acontecia? Muitas das coisas que o Tito achava que não era pra ele resolver ou que ele não estava acostumado a fazer na vida, ele delegava pra Vanessa fazer pra ele. E muitas mulheres ainda não enxergam o abuso aí, porque não é um quebra essa só dessa vez pra mim, amor, mas é isso aqui é com você. Bom, o Tito cumpria todo um ciclo de um homem abusivo manipulador. Gritava com ela, quebrava as coisas dentro de casa. Ele ficava furioso com objetos inanimados que paravam de funcionar. Sabe, homem adulto mimado? O ar-condicionado parou de funcionar. Dá um piti, mas não pega um telefone pra ligar pra um técnico consertar. Quem tinha que resolver tudo era a Vanessa. Eu não percebi que estava vivendo um relacionamento tóxico. Afinal, não eram assim os casamentos? Não foram assim os casamentos das outras mulheres da minha família? Muitas mulheres demoram a perceber justamente por causa disso. É a reprodução de um modelo, então não tem nada de errado. Bom, por meio de um pagamento de uma diária num hotel, o Tito cadastrou o CPF e a Vanessa, a pedido do Tito, porque além de mulher ele fazia dela empregada, tinha cadastrado o CPF dele nesse negócio de nota fiscal para ter abatimento em imposto de renda. Lá em São Paulo, de onde eles são, tem um nome específico, aqui no Rio tem outro. Mas no que ela cadastrou o CPF dele, ela botou o e-mail dela, porque ela que resolvia tudo pra ele. E aí, meu bem, isso foi a ponta do iceberg pra ela descobrir vários babados. Entre eles, traições 1000, mas isso nem era o pior. O mais bizarro era um grupo de e-mail com aqueles 15 homens brancos que ela falou no começo desse vídeo. Nesse grupo, eles falavam de forma extremamente depreciativa das mulheres com as quais eles ficavam e sobre as mulheres que eram casadas com eles, com riquezas de detalhes sobre as intimidades. Esse episódio do podcast é ainda mais emocionante porque ele é todo entrecortado por uma aula de artes marciais de uma mulher ensinando a mulheres para elas aprenderem a se defender e se valorizar. Bom, a Vanessa se separou do Tito já há algum tempo. Eu acho que já tem uns 13 anos, mas até hoje a cicatriz dá gatilhos nela. E é aquela coisa, né? Homens medíocres voam, enquanto mulheres brilhantes assistem ao sucesso injusto deles daqui de baixo. Hoje o Tito é dono de uma editora. Ele não ganha só 3 vezes mais do que eu. Eu chuto umas 10 ou 15. Também não é nenhuma surpresa que todos os integrantes da lista de FPC tenham ótimos empregos, até onde eu sei. A lista de FPC era o nome do grupo. E FPC significa Fotos Pós-Chernobyl. Parece piada pronta, mas é que o motivo original da criação desse grupo foi para eles trocarem imagens da cidade lá da Ucrânia após o desastre nuclear. Mas depois disso o grupo se manteve e foi daí para pior. E sobre esses 15 homens Chernobyl, alguns são editores, outros têm colunas em jornal ou trabalham em grandes fundações. São curadores de eventos e jurados de prêmios. Ou seja, é homem para os quais tem muita gente batendo continência. E ainda assim, nesses anos todos, eu nunca quis que nenhum desses caras fosse cancelado. Eu só não imaginava que a cancelada seria eu. É isso, a corda sempre arrebentando do lado mais fraco. Por isso que a diversidade precisa ocupar todos os lugares de poder e eles fazem de tudo para impedir a nossa entrada. Eu virei uma pessoa cínica, sarcástica, bem diferente do que eu era. Porque o trauma, ele não é uma história.
é uma cicatriz. E essas cicatrizes vão construindo uma nova pessoa dentro da gente. E às vezes, sem querer, a gente se torna um monstro como defesa do monstro que tentou acabar com a nossa vida. E aí é que a gente perde a razão, porque eles podem ser monstros, mas quando a gente vira um, acabou pra gente. Dizem por aí que o mundo tá mudando, que as mulheres estão ocupando os espaços e que machistas não mais passarão. Mas por enquanto eles ainda estão passando e muito. Eu acredito que coisas boas podem crescer em volta do trauma. Uma aurora boreal aqui, um barulho de mar ali, um casamento bom, uma criança que ama inventar histórias. O trauma continua lá, firme e forte, mas agora ele está cercado de outras narrativas, essas bem mais bonitas. E quer saber? Essa não é uma história sobre homens que se reúnem para agredir. É sobre mulheres que se unem para se defender. E ela não acaba em silêncio. Caramba, que forte! Mulheres, cerquem-se de grandes narrativas para diminuir a dor da cicatriz que um trauma deixa em vocês. E vamos fazer muito barulho e ocupar lugares de poder junto com toda a diversidade para um dia esse mundo se tornar um lugar melhor e mais justo com vocês.